Desde os tempos antigos, demônios devoradores de homens vagam pela terra ao pôr do sol, criaturas da noite tão perigosas que quase nenhum humano pode se opor a elas. Mas você reparou no quase? Isso porque existem no mundo os caçadores de demônios, uma organização não reconhecida pelo governo com centenas de membros que tem como objetivo único a extinção dos demônios, ou melhor, dos Onis. E no topo da hierarquia dos caçadores existem aqueles que são os pilares da humanidade, caçadores tão fortes que Onis comuns tremem apenas ao ouvir os seus nomes. Esses são os Hashiras. Ao longo da série de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, como preferirem, os Hashiras foram aqueles que protagonizaram as principais batalhas contra a elite dos Onis, as chamadas Luas Superiores, até que o mais poderoso deles, Muzan, fosse finalmente derrotado. Mas apesar de saírem vitoriosos, a elite dos caçadores de demônios precisou realizar incontáveis sacrifícios, incluindo até mesmo a morte de vários desses caçadores. Quer saber que fim cada Hashira teve no final de Demon Slayer? Quais deles sobreviveram ou quais deles não conseguiram sobreviver? Fica até o final do vídeo e já me conta aí nos comentários qual o seu Hashira favorito. Antes da gente começar, já aproveita para deixar aquela marca do caçador no botão do like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e vem comigo descobrir como cada Hashira terminou sua participação na história de Demon Slayer. E se você gosta de Kimetsu no Yaiba, eu preciso te contar uma coisa. Você já imaginou como seria conseguir desenhar os seus personagens favoritos da obra? Você pode achar que para aprender a desenhar precisa nascer com algum tipo de dom, mas isso é mentira. Para você desenhar, você só precisa de um método passo a passo com uma sequência de exercícios fáceis que vão desenvolver em você a habilidade de desenhar, assim como os 120 mil alunos do método Fanart que nunca se imaginaram desenhando e hoje fazem desenhos como esses. O método Fanart está atualmente na sua versão 3.0, muito mais aprimorado, com aulas inéditas e com o desconto especial que está nos seus últimos dias. Então, se você já se imaginou desenhando o personagem que você gosta muito e acabou frustrado achando que talvez desenhar não era pra você, não perde essa chance. Clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para garantir a sua vaga e saber mais informações sobre esse método. Começando com Rengoku Kyojiro, o Pilar da Chama. O Pilar da Chama era um dos mais honráveis e amáveis entre seus colegas, mas infelizmente foi o primeiro Hashira a cair. Isso aconteceu no tão famigerado Arco do Trem Infinito. Mas como? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Assim como Tanjiro e seus companheiros, Rengoku foi um dos passageiros do Trem Infinito, e assim como todos os outros passageiros do trem, ele permaneceu boa parte do arco em sono profundo após ser colocado para dormir pelo demônio do sono. Quando ele despertou e viu que o local havia se tornado um verdadeiro pandemônio, ele já sabia o que fazer. Ele então teve o papel de proteger os civis da criatura enquanto as coisas eram resolvidas pelos outros caçadores de demônios, até que quando tudo parecia resolvido, algo rapidamente ocorreu e chegou ao campo de batalha. A casa, a Lua Superior número 3, havia chegado repentinamente um dos mais fortes Onis sob o comando do Rei Demônio. Uma ameaça que apenas um pilar poderia tentar lidar, mesmo que sem a certeza da vitória. Rengoku não hesitou em lutar contra a Lua Superior e com movimentos que os olhos humanos sequer poderiam ver, uma troca de golpes frenética se seguiu. Em instantes, as coisas que pareciam estar igualadas se provaram quase impossíveis e Rengoku chegou à beira da morte. Mas os seus ideais não o deixaram cair, e pelo bem dos mais fracos, ele tinha que ficar de pé e não poderia deixar ninguém morrer. Ao lançar o seu ataque mais forte em direção ao demônio, que também respondeu com um ataque, seu peito havia sido perfurado pelo braço de Akaza. Mas aquilo não poderia deter o homem que queimava com seus ideais, e com suas últimas forças, Rengoku segurou Akaza com tudo o que tinha e empurrou a sua Nichirin contra o pescoço do Oni. Essa era a sua missão de exterminar o mal. Mesmo que ele não conseguisse cortar a cabeça do demônio, o sol já estava surgindo no horizonte. Ele apenas teria que segurar a criatura com seus últimos resquícios de vida. Mas mesmo isso não foi algo que ele conseguiu quando o demônio arrancou os próprios braços e fugiu da sua morte iminente, buscando um lugar para se esconder. Caindo de joelhos, o Hashira das Chamas chamou Tanjiro para ter a sua última e breve conversa, e com a mensagem de que deveriam ficar com a cabeça erguida, independente da sua morte, o Pilar das Chamas se despediu do mundo, indo para o além com a sua mãe e tendo certeza de que cumpriu o seu dever até o último segundo, sem nada para se arrepender. Esse foi o fim de Kyojuro Rengoku, que trocou a sua única vida pela de 200 pessoas naquele trem. Vamos agora para Tengen Uzui, o Pilar do Som.
O Hashira do Som Tengen Uzui, ao contrário do seu colega Kyojuro Rengoku, não chegou a morrer, mas foi um dos únicos pilares da história a precisar se aposentar por invalidez, e o motivo disso se deu durante o arco do Distrito do Entretenimento. No começo do arco, Tengen levou o trio de protagonistas Inosuke, Tanjiro e Zenitsu com ele para o local com a intenção de investigar o desaparecimento das suas esposas, e quando chegaram, vestiu os garotos de meninas e os mandou para alguns bordéis investigarem qualquer movimento suspeito. E depois de finalmente encontrar as suas esposas ao longo do arco, eles encontram Tanjiro lutando com a suposta lua superior número 6, Daki. Mas ao decapitar ela facilmente com a sua Nichirin, Tengen se pergunta se a criatura era mesmo aquilo que eles estavam procurando. E ao descobrir que a lua superior número 6 era na verdade o irmão dela, chamado Gyutaro, uma luta feroz se desenrolou entre eles, o que terminou com Tengen envenenado por Gyutaro, perdendo o seu olho e a mão esquerda no processo. Sua morte só não veio graças a Nezuko, que o ajudou a se curar com a sua arte demoníaca de sangue, decompondo o veneno do sistema do pilar. Mas como não poderia evitar as sequelas, Tengen se aposentou de seu posto como Hashira e passou a ter uma vida tranquila com as suas esposas, só aparecendo em momentos breves no futuro para fazer a segurança dos filhos de Ubu Yashiki durante o arco do Castelo Infinito. Indo agora para Shinobu Kocho, a Pilar do Inseto. O próximo dos pilares da humanidade a cair foi ninguém menos do que Shinobu Kocho, a Hashira do Inseto e irmã mais nova de Kanae. Isso aconteceu durante o arco do Castelo Infinito, o que é para muitos o melhor arco de Demon Slayer. Esse foi o lugar onde Shinobu encontrou a Lua Superior número 2, Doma, devorando várias de suas discípulas. Essa situação despertou uma fúria profunda e visceral no Pilar do Inseto, que não pôde deixar de derrubar a máscara emocional usada por ela no dia a dia, principalmente ao olhar bem para a criatura e se lembrar do demônio com aquelas exatas características, o demônio que matou a sua tão querida irmã mais velha, Kanae Kocho. Além disso, a forma da criatura agir também não ajudou, já que estava completamente alheia à dor de suas vítimas. A luta então se seguiu, com Shinobu continuamente injetando seu veneno na criatura, mas também entrando em exaustão. Uma luta de resistência contra um Oni, ainda mais um tão poderoso, com certeza não terminaria bem para ela. Além disso, o demônio também havia criado uma fina neblina que estava aos poucos matando a Hashira. Até aquele momento, o demônio não parecia nem um pouco desconfortável com a luta, muito pelo contrário, ele até parecia estar se divertindo com as tentativas frustradas da garota de matá-lo. Shinobu, por sua vez, estava caída no chão, pelo menos até ver a imagem da sua falecida irmã mais velha, que a encorajou a continuar lutando e a matar aquele demônio, independentemente do que ela precisasse sacrificar. E assim ela se levantou, mesmo que o Oni tivesse cortado sua clavícula, pulmões e costelas. Aquela era a determinação de uma Hashira que já sabia o que deveria ser sacrificado. Um ataque direto, vindo de todas as direções, foi lançado por Shinobu, atravessando o demônio. Mas tão rápido quanto seu golpe foi a velocidade que ela foi absorvida por Doma. Em um instante, ela havia sido devorada pelo demônio. Vocês podem até pensar que essa é uma morte completamente anticlimática e inútil, mas a verdade é que Shinobu já sabia o que deveria ser sacrificado, e isso era ela mesma. Ao ser absorvida pelo Oni, Shinobu sentenciou aquela criatura à morte. Doma, naquele momento, absorveu veneno de glicínia em uma concentração extremamente alta. Para ser mais exato, Doma absorveu cerca de 70 vezes a quantidade letal do veneno, e somente graças a esse sacrifício de Shinobu que Doma pôde ser derrotado posteriormente por Kanao e Inosuke, já que estava extremamente fraco e sendo apodrecido. E essa foi a queda da Pilar do Inseto, que conseguiu cumprir o seu objetivo de vida, sua vingança pessoal e seu grande rancor. Vamos agora falar sobre Muichiro Tokito, o Pilar da Névoa. O mais jovem e talentoso dos Hashiras foi um dos que não escaparam de ter um destino trágico. O Pilar da Névoa também morreu durante o arco do Castelo Infinito. Assim como todos os outros caçadores, Muichiro também foi separado do grupo pela técnica de sangue de uma das luas, e ele logo encontrou a Lua Superior número 1, Kokushibo. E ao ser percebido pelo demônio, uma verdade chocante chegou ao Hashira. Muichiro era descendente da lua à sua frente, que há muito tempo também já havia sido um dos caçadores de Onis. Kokushibo reconheceu a força do garoto, usando por um momento sua espada como um ato de respeito e no processo arrancando também um dos braços de Muichiro com o único golpe que ele havia desferido até então.
Mas sem se deixar levar pela dor, o Pilar da Névoa estancou o ferimento e até partiu para outra ofensiva, mas isso aconteceu só para ele ser atravessado pela sua própria espada, que havia sido pega pelo demônio e usada para o prender em uma parede. A sorte de Muichiro é que o Pilar do Vento, o Pilar da Pedra e um caçador que devorava Onis chegaram ao local para ajudar, e esgotando todas as suas forças, os caçadores atacaram ao mesmo tempo e com gritos de determinação, a cabeça de Kokushibo foi cortada. Mas como se estivesse se negando a perder para aquelas pessoas, o corpo de Kokushibo se negou a cair e continuou lutando. Kokushibo tinha tanto desprezo à mortalidade daquelas pessoas que se transformou em uma aberração por completo, regenerando sua cabeça e ganhando uma forma monstruosa e cortando Muichiro ao meio com um único golpe. Porém, mesmo cortado ao meio, Muichiro não soltou a sua espada e continuou agarrado ao demônio, fez sua Nichirin se tornar uma lâmina vermelha e ajudou a segurar a aberração. Essa era a determinação humana. A luta terminou quando Oni enxergou o seu próprio reflexo na espada de Sanemi, desistindo da vida e finalmente se entregando completamente à morte. O sacrifício de Muichiro não foi em vão, já que ele colaborou para colocar a criatura naquele estado. Já os últimos momentos de Muichiro foram cercados de alegria, pois mesmo que ele tivesse sido partido ao meio, ele conseguiu proteger os seus amigos e agora ele poderia finalmente descansar em paz. Indo agora para Mitsuri Kanroji, a Pilar do Amor. Como uma das Hashiras mais queridas e participativas da obra, Mitsuri possui diversos momentos e feitos interessantes durante a história, mas com certeza os seus principais feitos são durante a sua luta contra Kibutsuji Muzan, junto de seus companheiros que ainda não haviam caído em batalha. A Hashira do Amor surgiu durante a batalha de surpresa junto de Abanai e conseguiu no último minuto salvar Tanjiro, que estava prestes a ser morto por um dos ataques de Muzan. Isso foi possível graças a uma técnica de ilusão usada por um de seus companheiros, feito esse que ele só conseguiu graças à ajuda da garota, mas diferente do que vocês podem estar pensando, a missão de Mitsuri não era simplesmente enfrentar o Rei Oni de frente. A ideia era arrastar a criatura de alguma forma para o sol, e com muito esforço dela e de seus companheiros, eles conseguiram levar o monstro para a superfície, precisando apenas aguentar cerca de 1h30. Vendo vários de seus companheiros caírem, ela foi uma das poucas, junto de Tomioka e o próprio Banai, a ficar de pé até a chegada de reforços dos outros pilares restantes. Mas com a fúria do demônio caindo sobre eles, Mitsuri acabou saindo cedo do campo de batalha ao ser atingida diretamente pela besta e ter o seu braço debilitado, voltando apenas no final da luta para salvar Tanjiro novamente de outro ataque direto do Oni, arrancando um de seus braços com sua pura força física. Mas já no limite das suas forças, ela só pôde olhar seus companheiros resolverem a situação usando tudo de si. No fim, Mitsuri morreu abraçada por Obanai, jurando se casar com o Pilar da Serpente em sua próxima reencarnação, enquanto sua vida se esvaziava lentamente. Falando agora sobre Obanai Iguro, o Pilar da Serpente. O Pilar da Serpente foi talvez aquele que mais colaborou na luta final contra o Rei Oni. Na verdade, eu particularmente considero ele o MVP dessa batalha final. Assim como eu já disse anteriormente, Obanai chegou ao campo de batalha acompanhado por Mitsuri, ajudando a garota a salvar o protagonista de Muzan. E após isso, o Hashira se tornou provavelmente a maior pedra no sapato do demônio. Quando Muzan debilitou um dos braços da Pilar do Amor, Obanai foi o responsável por tirar ela do campo de batalha e a levar para o local seguro, jurando para si mesmo que iria se declarar para a garota quando tudo aquilo acabasse. Obanai também foi quem descobriu o segredo da lâmina vermelha, percebendo que ele só tinha que forçar com tudo que tinha a sua Nichirin para levar a espada até aquele estágio, conseguindo com isso cortar facilmente Muzan e atrapalhar muito a sua regeneração. Já no fim da batalha, quando todos os seus companheiros caíram e deixaram o protagonista em um x1 contra Muzan, ele foi o primeiro a se reerguer novamente e salvar Tanjiro de mais um golpe direto. E quando o demônio percebeu a gravidade da situação e tentou fugir, foi Obanai quem se prendeu com sua espada contra o chão. Além disso, nos últimos momentos da luta, quando Muzan estava prestes a engolir Tanjiro, Obanai simplesmente colocou seu rosto na frente do ataque desesperado do demônio. No fim, após a morte de Muzan para a luz solar, Obanai Iguro teve seus últimos momentos abraçando a sua amada Mitsuri e cumprindo a sua promessa de se declarar para a garota, jurando se casar com ela nas suas próximas vidas. Porra, Mitsuri tão gata. Tinha que ficar com cara da serpente. Podia ter sido, por exemplo, a quarta esposa do Uzui, né? Acho que seria uma melhor opção.
Falando agora sobre Gyomé Himejima, o Pilar da Pedra. Gyomé também foi muito participativo na luta final. O caçador de Onis mais fortes chegou ao campo de batalha já salvando Mitsuri de um dos ataques de Muzan, havia ativado a sua marca do caçador contra a Lua Superior número 1 e por isso estava no auge da sua força, mas para isso ele usou a sua vida em troca, já que quando amanhecesse ele morreria assim como Muzan. Porém, sem se importar ou sequer pensar nisso, ele continuou salvando seus companheiros da morte certa. Agora, um fato curioso é que após Obanai, o próximo a criar suas próprias lâminas vermelhas foi justamente ele, fazendo também seus companheiros perceberem como funcionava a lógica por trás daquela condição. E aliado à sua força descomunal, ele se tornou aquele que mais feriu Muzan durante toda a luta. Não só isso, ele foi a primeira pessoa a perceber o segredo de Muzan, que eram seus vários cérebros e corações em movimento, explicando assim o porquê de a criatura não morrer mesmo quando tinha sua cabeça arrancada. Isso se deu graças ao mundo transparente, uma técnica que ele descobriu instintivamente e logo passou para os outros caçadores de Onis. Já no final da luta, usando seus dentes para erguer as suas correntes e conseguir voltar ao pandemônio, Gyomé teve a sua provável participação mais importante, usando seus últimos resquícios de vida para segurar Muzan na superfície e fazer o Oni ancestral ver a luz do sol. Os últimos momentos do Pilar da Pedra foram ao amanhecer, quando ele recusou ajuda médica para si e mandou curarem aqueles que precisavam. Já no limite da sua vida, Gyomé viu a sua tão querida família do outro lado esperando por ele. O Hashira havia cumprido o dever máximo e o maior sonho de qualquer caçador, e agora estava pronto para descansar, soltando suas últimas lágrimas junto a um sorriso sincero. Falando agora sobre Sanemi Shinazugawa, o Pilar do Vento. Agora vamos falar sobre aqueles que sobreviveram, começando pelo Hashira do Vento. A primeira contribuição do Pilar para matar Muzan já começou quando Sanemi entrou no campo de batalha e usou um ataque direto que cortou a criatura ao meio, mesmo já sabendo que ela ia se regenerar no momento seguinte. Mais adiante, ele teve a ideia de lançar um ataque da sua lâmina contra a de Tomioka, criando assim as duas lâminas vermelhas que os Hashiras passaram a usar. Já a última contribuição do Hashira no campo de batalha foi quando ele arrancou um dos braços de Muzan, que tentava desesperadamente fugir da luz do sol. Diferente dos seus companheiros anteriores, Sanemi não morreu ao final da história de Kimetsu no Yaiba, mas talvez isso fosse algo que ele gostaria. Sanemi viu seus irmãos irem para o céu, mas ao perceber que sua mãe não poderia ir devido ao fato de ela mesma ter os matado, ele se ofereceu para a acompanhar, o que foi negado pelo seu pai, que o empurrou de volta para a vida. O agora ex-Hashira, já que a organização foi dissolvida, terminou a obra se desculpando com Nezuko e vendo seu irmão na garota, ele não pôde deixar de dar um tapinha na sua cabeça e usar o sorriso mais gentil que ele tinha. E por fim, temos Gyu Tomioka, o Pilar da Água. O primeiro Hashira a aparecer na obra foi um dos primeiros caçadores a entrar na luta junto de Tanjiro. Ele não teve tantos momentos de destaque quanto seus companheiros, porém ele teve esse destaque em momentos cruciais. A primeira grande participação de Tomioka surgiu somente após a sua lâmina vermelha e quase no final da luta. Usando toda a sua força, Tomioka ajudou Tanjiro a fazer a sua lâmina vermelha mais uma vez atravessar o coração de Muzan, o encurralando totalmente contra a parede. Além disso, ele também foi o responsável por não permitir que o Oni se enterrasse no chão e fugisse do sol de alguma forma. E após a luta contra Muzan, ele também foi o responsável por proteger as pessoas de um infectado Tanjiro, que momentaneamente se tornou o novo Rei Demônio. O fim de Tomioka na obra, assim como Sanemi, foi tendo se aposentado de seu posto como Hashira após a dissolução da organização, terminando a história com um final feliz ao lado de seus queridos amigos. Concluímos então que de todos os 9 Hashiras citados nesse vídeo, apenas 3 deles conseguiram sobreviver e nem todos esses 3 com um corpo intacto, né? De fato, Demon Slayer fez um verdadeiro massacre, principalmente na sua batalha final, mas ao mesmo tempo também foi uma decisão bem corajosa. Mas e aí, qual a morte vocês acharam mais impactante de todas essas que a gente comentou aqui nesse vídeo? Me conta aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até a próxima, tchau!